Está aqui, irmãos, a mensagem de Natal. Mensagem essa que nós devemos incutir em nossa alma, em nosso espírito, valorizando muito bem o sacrifício, a vinda, melhor dizendo, de Jesus, e por que não seu sacrifício? Porque parecia tudo glória quando Jesus nasceu através da Virgem Maria. Imagina a alegria, o contentamento dela, ao receber naquela hora, muito embora com muita dor e sacrifício, além da dor do parto, a dor também por estar num lugar sem acomodo, para que ela desse à luz o príncipe da vida, o príncipe da paz, o príncipe do amor. Mesmo porque, por ser uma ocasião de recenseamento, ou seja, da contagem da população daquela época, aonde todas as regiões ali estavam em Belém, e todas as hospedagens estavam ocupadas. E quando veio a primeira dor do parto à Virgem Maria, e que São José tomou conhecimento, desesperadamente, ele saiu à procura de um conchego. Imagine o senhor pai, imaginem a senhora mãe, me permita eu assim usar essa expressão, mas hoje com tanto avanço da medicina, hoje tudo é afável, hoje tudo é possível, enquanto antigamente, por não ter, digamos, esse avanço medicinal, o quanto sofria uma mãe, e quantas mães dilaceradamente deixou a sua vida, por não ter ali um meio capaz, suficiente, para fazer um parto. Imagina a Virgem Maria naquela ocasião, além de não ter ali um conchego, de pessoas profissionais da época, para ajudá-la no nascimento de Jesus, ainda num lugar desconhecido, que ela não tinha com quem apegar. A única solução, quando São José não encontrando lugar nenhum para que pusessem, colocarem ela ali, mesmo inspirado, eu creio, pelos anjos dos céus, fez com que ele se caminhasse afora da cidade, e procurasse ali numa pequena estrebaria, um meio em que ela pudesse se acomodar. Para quem não conhece uma estrebaria, eu creio que tem muitas pessoas humildes aqui, que não têm conhecimento. Estrebaria hoje, simbolicamente falando, se torna num cochete de animal. Hoje usa mesmo aí, quem são os fazendeiros, eles separam o gado do bezerro, as vacas do bezerro, para tirar o leite no outro dia, e tem um piquete reservado ali, para os bezerros ficar separados das vacas. E naquela hora a Virgem Maria, o único meio que ela teve, através de São José, chegar ali, foi dentro de uma estrebaria, de um piquete daquele. E ali juntando ela, imagina o senhor e a senhora que me ouve e que tem conhecimento do que eu estou falando, quando dentro de um piquete, ali quando tratado com cana, não estou falando que naquela época tinha, mas quando tratado com cana, napiê, outro tipo de capim ali, provavelmente que ali há muitas palhas ali, e São José se rastelando tudo aquilo, com as mãos apenas, usando como rastele, ele fez, digamos, algo ali, uma determinada camada de palha, e que a Virgem Maria deitasse ali, e viesse dar à luz. Fora da cidade, escuro como breu, apenas com o cintilar das estrelas, que brilhava naquela hora, enquanto o feno da manjedoura ali, que era a unção dos anjos, caía sobre ela, para tirar todo aquele odor dos animais que estava ali. Então ela foi ali envolvida com todo esse poder e glória, e nasceu Jesus. E após nascido Jesus, colocou sobre numa pequena manjedoura. Para quem não entende o que é uma manjedoura, é um coxo de animal, onde põe ração, põe sal, onde trata ali. E a Virgem Maria usou como um bercinho, forrando com palhas ali, e colocou Jesus ali. Até que, diante das assistências que os anjos dos céus davam, consolando o seu coração, ela nunca se murmurou naquela hora, mas uma vez que fui anunciada como serva de Deus, e que em meu ventre geraria o filho primogênito de Deus, eu deveria estar num palácio. Ela não pensou isso. Eu deveria estar numa melhor cama aqui dessa hospedaria. Ela não pensou, mas ela glorificavam a Deus,
pela honra e a dignidade e o mérito que Deus concedeu a ela, mesmo porque ela foi imaculada, ela nasceu imaculada, sem a mancha do pecado original. Tanto é que com o corpo que ela veio, ela subiu para a glória, para o seio da eternidade. Então imagina quão grande foi o sofrimento, irmãos. Jesus nem acabara de nascer, já foi condenado à morte. Porque depois que aqueles 3 reis magos, que foi visitar também, levaram os presentes para a sobrevivência da Virgem Maria e São José, eles conversaram com Herodes antes, porém, e Herodes ansioso, porque queria saber, porque ele era credor das profecias, e ele esperava que essa profecia um dia se cumpriria. E quando os reis levaram ao conhecimento de Herodes, ele pediu que quando eles encontrassem, voltassem a avisar a ele, porque ele tinha o prazer de adorá-lo, mas não era. E quando enviado, orientado pelos anjos dos céus, os 3 reis desviaram para outros caminhos, para que não avisasse o rei, ele ficou furioso, e ele abriu um decreto: crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino, era degolado como um cabrito. Como Raquel, ela chorava amargamente por ver o seu filho sendo degolado como um cabrito, e ela nada poderia fazer. Mas todo o consolo do céu se deu para essas que enfrentaram essas amarguras, e a Virgem Maria com muito mais decência, com muito mais dignidade, e para que a profecia, através do primogênito de Deus, do Filho de Deus que tinha que vir à terra, ela foi orientada pelo anjo de sair de Belém e ir para o Egito, até que se Herodes tomasse uma atitude mais branda. Mas como era plano de Deus, Herodes morreu. E nesse período, enquanto ela estava lá no Egito, Herodes morreu, o anjo voltou à Virgem Maria e São José e falou: pode voltar lá para Nazaré, porque Herodes não existe mais. Agora imagine, irmãos, as duras e as dificuldades da vida. Hoje é todo o meio de comércio, nos fortalece, nos dá um meio para que nós possamos facilitar a nossa sobrevivência. Imagina naquela época, quando tudo era mais difícil, e a Virgem Maria com todo esse sofrimento, muitas vezes fazendo a economia com os presentes que ganhavam, dos reis magos e de outros mais que procuraram ajudar, e ela voltando ali, criou Jesus, lá em Nazaré, no sofrimento danado, aonde a sobrevivência ali, muitas vezes escravizava a humanidade, mas ela criou com todo amor, sem nunca blasfemar, sem nunca injuriar, e Jesus gradativamente, de acordo, porque vejam bem, antes porém de Jesus vir à terra, ele já existia no trono celestiais, ao lado de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já era existente Jesus lá, e pelo milagre, o poder de Deus realizado na vida da Virgem Maria em Jesus, ele deixou de sua estatura, ele deixou de tudo quanto ele era, para nascer em formato de um ser humano aqui, como uma criança, e de acordo com o passar dos tempos, ele foi de acordo com o desenvolvimento físico e o desenvolvimento espiritual, ele foi adquirindo, ele foi ressarcindo tudo aquilo que ele já exercia no seio da eternidade. Tanto é que com 12 anos de idade apenas, ele estava no meio dos doutores da lei, quando o idioma de Jesus, naquela época, era o formato de todos, digamos, de Israel, e Jesus ele falava em outra língua, quando foi encontrado ele, dentro do templo de Jerusalém, falando com doutores da lei. O idioma de Jesus era hebraico, e ele respondia categoricamente aos doutores da lei em aramaico. Tanto é que quando a Virgem Maria voltou, depois de 3 dias, por ter sido algo acontecido, que nada é por um acaso, pois se não cai de guerra uma pérola dessa rosa aqui, sem permissão de Deus, não foi por um descuido da Virgem Maria que esquecesse Jesus no templo de Jerusalém, enquanto eles comemoravam 3 festas por ano, e numa daquelas festas, a Virgem Maria veio embora, e ela e São José, no meio daquela multidão, porque era comemorações de festa, ela sentiu a falta de Jesus, mas ela pensou que estava dentre alguns parentes que o acompanhavam também, e quando ela consultando não estava, ela voltou, depois de 3 dias, estava Jesus dentro do templo de Jerusalém, ali respondendo perguntas que os homens faziam a ele, e a mãe dele chegou e disse: ô filho,
não vos sabeis que estávamos preocupada com você? Ele disse: mãe, mas carece que eu também me preocupo com as coisas do meu pai. Não falou de São José, porque São José não era pai biológico de Jesus, mas falou das coisas de Deus, das coisas celestiais, porque eles eram cumpridor da lei, credor da lei, e ele respondia categoricamente. E durante o seu nascimento, durante 33 anos, foi só luta e sofrimento a Jesus, principalmente dentro da sobrevivência. Há um texto bíblico que fala sobre, em São Lucas, que Jesus com 30 anos de idade, ele já tinha uma aparência de 50 anos, porque o deserto envelhece, o deserto acaba com a pessoa, porque não tem vegetação, não tem uma oxigenação que nós temos aqui, é terra, areia e nada mais. Então o povo era envelhecido naquela época. Mas Jesus cresceu com todo entendimento e gradativamente, eu repito, ele foi adquirindo as suas qualidades de filho de Deus, a sua sabedoria, a sua unção. E quando muitas vezes era julgado e muitas vezes odiado, porque era filho de um carpinteiro, era filho da Virgem Maria, aquela simples serva israelita que estava ali na região de Israel. E o povo olhava de canto de olho, porque ele veio como rei dos reis, como príncipe da paz, como príncipe da vida. E Jesus deixou para mostrar tudo isso, para quebrar o paradigma daqueles homens, quando depois de 30 anos, ele saiu de Nazaré para as margens da Galileia, do mar da Galileia. Ele permaneceu durante os 3 anos, e ali tudo foi realizado para comprovação do que significava aquela noite de Natal, a visita daqueles 3 reis, a visita daqueles pastores de Belém, e toda a luta e a dificuldade que a Virgem Maria enfrentou. Ele, diante de todo o sofrimento, de tanta angústia, cresceu na pobreza materialmente falando, na verdade tendo interiormente falando toda a riqueza dos céus, mas exteriormente falando, materialmente falando, ele era pobre. Hoje um carpinteiro, ele é bem remunerado. Naquela época, um carpinteiro não tinha remuneração nenhuma, porque não tinha, digamos, as estruturas que a gente vê hoje no edifício de uma cidade. Era apenas para fazer armário, fazer caixa de mantimento, fazer banco e outras coisas mais, fazer caixote. Isso era a sobrevivência da Virgem Maria, de Jesus e São José. Mas ele venceu na vida, por todo o sofrimento e angústia que ele passou, com toda a pobreza materialmente falando. Ele nunca sentou num banco de faculdade, ele nunca cursou uma faculdade de qualquer coisa que seja, ele nunca cursou, e ele foi Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Doutor dos Doutores. Hoje é o que nós temos nessa igreja, Jesus, aquele, que eu repito novamente, irmãos, sem ocupar um banco de faculdade, ele se tornou tudo que hoje nós temos, todo o poder da vida de Jesus. Nós temos a vida material, nós temos a vida espiritual, tudo isso nós adquirimos através do nascimento de Jesus, porque se ele não tivesse nascido, se nós não tivéssemos hoje a honra, o mérito, o direito de termos conosco essa esperança do Natal, e a esperança viva, a convicção que aquele Jesus é o Jesus que restaurou essa igreja, para nos dar vida, saúde e paz. Irmão, nós não seríamos o que nós somos hoje, nós não seríamos. Então é preciso que cada um valorize a mensagem de Natal que está aqui, e sempre tendo em cada um de nós, em cada um do senhor e da senhora, e de você, internauta que me ouve, trazendo consigo os traços característicos de Cristo, que são o amor, a humildade, a simplicidade, o perdão e a misericórdia, sendo amorosos uns com os outros, perdoando com quem quer que seja, e não importa, digamos, a ofensa que foi acometido, seja humilde, e tenha como modelo Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, que nos dá a certeza e a esperança, que o nosso tempo que está dado aqui, não é um tempo perdido, mas é um tempo de glória, é um tempo de graça, é um tempo em que, a partir do dia 1º de dezembro até o final do mesmo, tudo se renova em nossa vida, as esperanças, o amor,
a misericórdia, e que venha se despertar e se transformar no coração de alguns, que muitas vezes se julga endurecido ainda, o direito de perdoar, para que seja perdoado por esse Cristo ressurreto, que com todo sacrifício se moveu nessa terra, para nos dar o direito e a liberdade de sermos chamados filhos de Deus. É para isso que nós estamos aqui, tendo a convicção e a esperança, que não abrir um piscar de olho, qualquer um pode contemplar esse Cristo, quando dá por encerrado a sua missão aqui na terra. Quantos e quantos hoje, no seio da eternidade está, que comemoraram, quem sabe, o Natal do ano passado, no meio de vós aqui. Me permita eu falar, seu pai, sua mãe, seu irmão de fé, e hoje com certeza se encontra no seio da eternidade, com os mesmos prestígios que tu e o senhor e a senhora têm aqui, de louvar e glorificar esse Cristo, e de receber aquele olhar divino, aquele olhar que dá vida perpétua, entendeu? A vida eterna, a vida que não tem fim, lá no reino dos céus. Irmãos, eu lhes falo uma coisa, aqui tudo passa, aqui tudo é passageiro, mas feliz e bem-aventurado é aquele que perdurar firme nesse santo caminho, até a consumação dos séculos, ou seja, a consumação de sua vida, e dentro dos rolos da santidade, dos preceitos, do fruto de um Natal perfeito. Um dia, quando o som das trombetas soar no alto do firmamento, terá a honra de ouvir de Jesus: vinde, meus benditos, vinde, minhas benditas, para o reino que vos está reservado, desde o início de todas as coisas, até a consumação dos séculos. Entrarás vós agora no seio da eternidade, no gozo do teu Senhor, e viverás comigo para sempre. Essa é a mensagem de Natal, é a mensagem que o irmão Aldo, que Jesus deixou, que o irmão Aldo revelou, que o conselho revela e transmite ao nosso espírito, ao nosso coração. Sejam amorosos, ama essa igreja, não troca essa igreja por nada, seja obediente e consagrado, mostra a sua humildade, a sua felicidade, a sua simplicidade, trazendo os trajes que essa igreja nos concede, de sermos honrados diante da terra, diante dos homens, e diante de Deus, e diante dos céus. É essa que é a disciplina que nos levará a Deus. Por que a Virgem Maria, ela venceu? Porque ela foi fiel em tudo ela foi fiel e obediente a Deus. Tanto é que com as vestes que ela estava, ela subiu para o seio da eternidade, apenas transformada em vestes angelicais, e Deus moldou ainda mais com listas de ouro, e hoje se encontra lá. Essa é a disciplina implantada nessa igreja, a disciplina que a Virgem Maria usou. Pode ter certeza disso, porque foi Jesus, essa disciplina foi implantada por ele, através da Santa Vó Rosa. É a disciplina que a mãe dele honrou, que a mãe dele praticou, para hoje ser coroada como rainha dos céus, e mãe de todo filho de Deus na terra. Por isso eu falo e repito, não é por um acaso que nós estamos aqui. Tenha fé, tenha bom ânimo, irmãos. Vamos avante, subindo dias e após dias os degraus da santidade, até que os braços de Cristo nos abrem e nos contempla, e nos dá o direito da vida eterna na vida celestial. Não é por um acaso que eu vim aqui não, mesmo com as minhas palavras não tão bem pronunciadas, porque eu não tenho colégio nem faculdade, mas o que eu aprendi nessa igreja eu estou transmitindo a vocês, porque eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições. É por isso que eu estou aqui, porque eu desejo uns céus. Quando eu falo que eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições, eu desejo uns céus. Ó meu Deus, se o Senhor me der o direito e a liberdade de, quem sabe, ainda hoje, eu ganhar aquele lugar, aquele lugarzinho que eu tanto almejo, eu quero com certeza, irmãos, chegar lá, glorificando e agradecendo a Deus, e na esperança de cada um dia de vocês aqui de Hortolândia, chegar lá e ser coroado com a coroa da vida. Eu não estou pondo medo de ninguém não, estou falando o que é acontecido, o que pode acontecer nessa igreja e na vida de qualquer um a qualquer momento que seja, entendeu? Porque nós estamos aqui por uma passagem, porque o nosso destino é os céus, aonde Deus, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, a Virgem Maria, todos os anjos nos esperam. Basta que creiam, basta que confiam e permaneça na obediência e na santidade. Nós estamos no Natal, no mês natalino, aonde Jesus, ele tem uma imensa alegria, um imenso contentamento de ver a união de sua igreja, amando uns aos outros, assim como ele nos amou, e muitas vezes, até mesmo, alguns que amam verdadeiramente, dá a sua vida em sacrifício para salvar o seu irmão.
mas do outro lado, ele tem tristeza também, quando ele vê quantas pessoas que nesta igreja, estou falando desta igreja, não falo dessa aqui de Hortolândia, mas no currículo de toda, pessoas que tinha que fazer mais para agradarem a Deus, tinha que fazer mais pela sua própria vida, e muitas vezes não fazem. Despreza o seu irmão, despreza o seu próximo, é inimigo um do outro, a inimizade, a rincha, as contendas. Aonde está o fruto do Natal de Jesus? Sendo que ele, tudo quanto ele passou, ele nunca levantou a mão sequer, mesmo sendo martirizado diante do que ele enfrentou, ele nunca levantou a mão sequer. Ah, sim, há um momento que ele levantou a mão, sim, me lembrei, exatamente para pegar um pedaço do membro de um daquele que foi decepado por um dos apóstolos, e ele colocou no seu devido lugar. Quando Pedro angustiado, quando São Pedro ali dilacerado, vendo o sofrimento do mestre, pagando coisa que ele não devia, ele arrancou da sua bainha a espada e decepou uma de sua orelha. Jesus falou: calma, Pedro, mete a tua bainha, a tua espada à bainha, porque quem a espada fere, a espada morrerá. Ele levantou a mão, colocou aquele membro, pegou aquele membro e colocou no seu devido lugar, apenas sem deixar cicatriz. Foi o momento em que Jesus levantou a mão a uma pessoa daquela, mas para ajudá-lo, para abençoá-lo. Então seja igual a Jesus, seja um amoroso, seja um perdoador. Ah, pastor, mas ele tem que pedir perdão, porque ele que pisou no meu calo, ele que me defamou, ele que falou de mim. Não importa, faça a tua parte. Ah, pastor, mas eu já perdoei ele, procurei reconciliar com ele, ele não aceitou. Problema dele, você passou toda a sua responsabilidade a ele, tá? É problema dele, porque aquele que não perdoar, tem certeza, diante das Escrituras, diante dos ensinamentos de um Cristo ressurreto, não adianta naquele dia chorar amargamente e pedir para ele o perdão, porque aquele que não perdoar, também não vos será perdoado pelo vosso Pai que estás no céu, tá? Vamos ser amorosos. É isso que o irmão Aldo sempre procurou, unir essa igreja, numa só fé, num só amor, numa só união, num só perdão, numa só misericórdia, tá? Que vocês sejam sempre esse povo co-herdeiro da Santa Avó e do irmão Aldo, e praticante da sua doutrina e de sua disciplina. Irmãos, os minutos passaram rapidamente. Eu quero agradecer vocês individualmente pelo carinho, pela atenção. Que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente vocês. Era essa a mensagem que eu tinha a explanar, ou seja, abordar diante dos boletins para transmitir aos seus corações. Porque somos uma só pessoa em Cristo Jesus, e nós devemos fielmente seguir por este santo caminho. Então, na sua obediência, na sua consagração, eu rogo a Deus e a Santa Avó que lhes abençoe muito mais. Vocês que me ouvem aí, pastores, tá? Obreiros, diaconisa, companheiro de meu ministério, prossiga este santo caminho, tendo sempre na sua vida Jesus como modelo, a Santa Avó, irmão Aldo. Coristas, parabéns a vocês pela dignidade, pelo mérito de estar aqui, fazendo com que a sua voz como triunfo chegue diante do trono de Deus, especialmente no mundo, ou seja, num mês como esse, um mês natalino, onde Jesus é digno de toda a honra e toda a glória, não só dos céus, mas do seu povo, dos seus discípulos, aqui na face da terra. Ao regente e seus adjuntos, meus parabéns pelas apresentações de hoje, e que a Santa Avó Rosa os mantenha assim, até quando tudo se cumprir, e um dia no seio da eternidade, vivermos para todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Convido a igreja agora a se colocar em pé, e vamos encerrar a nossa reunião. Irmãos, mais uma vez, todos com suas cabeças curvadas, com seus olhos fechados, e as mãos levantadas aos céus, iremos orar, tá? Oremos. Ó Santíssimo Deus, Pai glorioso dos céus, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento sagrado, esse momento santo, meu Pai, que esses teus filhos, esse teu povo, Jesus, esses teus discípulos, prestaram atenção nas mensagens que foi aqui, escritas nos boletins, e até mesmo nas que o Senhor permitiu que eu falassem a Ele, unindo, pois, as nossas forças, a nossa fé, para estarmos sempre ao teu lado, Jesus, recebendo todo o amparo e proteção. Deus, gratidão por este momento, gratidão, Jesus. Sabemos que o Senhor e o nosso Deus, Pai e Filho, jamais esquecerá desses que te amam e que te adoram.
Gratidão também à Senhora, Santíssima Mãe Virgem Maria, pelo amparo, o carinho e a proteção de mãe, e por um momento tão santo e sagrado que a Senhora nos concedeu de lembrarmos, mediante tudo quanto está escrito, o que a Senhora passou, o que a Senhora lutou e enfrentou, para nos dar o direito e a liberdade de levantarmos a nossa cabeça aos céus e clamarmos pelo teu nome como Mãe Santa, Rainha dos céus. Ó Santa Avó Rosa, nosso Consolador, gratidão também, Santa Avó Rosa, por tudo que tem feito por nós nessa Santa Igreja, nos instruindo e revelando tudo quanto Jesus tinha dito no passado e coisas muito mais ainda que ele não teve a oportunidade, por quanto ele disse: eis que eu tenho muito que vos dizer, mas vós não suporteis agora, mas quando vier o Consolador, ele revelará todas as coisas e tudo aquilo que há de vir. Glória, Santa Avó Rosa, a Senhora como nosso Consolador, és o nosso bálsamo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Irmão Aldo, profeta de Deus, nosso pastor por excelência, eis aqui as ovelhas que o Senhor está encarregado de um dia apresentar no seio da eternidade. Nós te amamos, nós te adoramos. Gratidão, profeta, por todo o amparo e proteção também. E aos demais santos e anjos, a nossa gratidão. Deus, despede todos da tua paz, abre as janelas dos céus, estende as mãos santas do Senhor para abençoar um após um, concedendo a eles uma boa noite de descanso e paz. E quanto aos internautas também, o Senhor abençoa, meu Pai, e que um anjo dos céus, diante da sua sinceridade, diante do seu aparelho, eles deram toda a atenção e louvou e glorificou o Senhor, abençoa também. E quanto a esses nomes que encontram nessa caixa de oração, eu aqui coloco as minhas mãos, ó Deus, simbolizando, Jesus, as tuas mãos na vida de tantos quantos te pedem um alívio, uma cura, ou quem sabe, aquele momento tão oportuno do Senhor, se estiver passando ali pelos últimos processos de purificação, o Senhor conceder-lhes o céu de glória. Pai Santo, Deus, a tenha, Senhor, no seio da eternidade. Irmãos, confiam, pois, no amparo e na proteção dos céus. Na tua imaginação verás os céus abertos e as mãos de Deus estendidas em teu favor, lhes concedendo tudo quanto eu pedi e desejo. E eu, como um amigo e irmão de vocês, eu também desejo essa paz, em nome da Santa Voz do irmão Aldo. Amém. Deus abençoe, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.